campanha para ajudar o hamburguense que tem AME e precisa de uma medicação de 12 milhões de reais. As recordações no TBT dos prefeitos da região e mais, previsão do tempo marca fortes chuvas para o final de semana. Estas e outras notícias você acompanha aqui, na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Sextou no Vale News, sextou em casa em função da pandemia do coronavírus. Eu sou a Jordana Eusto e te faço companhia até às 21 horas aqui na Vale TV. A gente começa o Vale News de hoje exibindo a entrevista que a gente gravou com a Natália, que é mãe do pequeno Enzo, que esteve presente aqui nos estúdios da Vale TV para falar sobre a campanha Ame o Enzo. O Enzo tem AME, atrofia muscular espinhal, e precisa de uma medicação que custa aproximadamente 12 milhões de reais. Esse remédio precisa ser ministrado até março de 2021, mês esse que o Enzo irá completar 2 anos de idade. Acompanhe essa história e abrace essa campanha conosco. Olá, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Vale TV a Natália. A Natália, que é mamãe do pequeno Enzo, que tem AME, atrofia muscular espinhal, e precisa de um medicamento que custa aproximadamente 12 milhões de reais. Ela, a família, apoiadores da campanha estão numa corrida contra o tempo. Afinal de contas, esse medicamento precisa ser ministrado antes dos 2 anos de idade. É isso, Natália? Isso mesmo. A gente está numa corrida contra o tempo para tentar salvar a vida do Enzo. Quantos anos já tem o Enzo? O Enzo tem 1 ano e 5 meses. Muito, né? A gente descobriu mais ou menos com 4 meses, a gente viu que ele não era uma criança normal. Ele não segurava o pescoço, a cabeça. Depois, outra coisa que a gente notou, quando ele ia mamar, ele cuspia tudo para fora, ele não estava conseguindo engolir. Com 6 meses, a gente foi fazer fisioterapia, só que a gente não sabia ainda que ele tinha AME. A pessoa que estava lá viu que ele estava hipotônico e com insuficiência respiratória. Na mesma hora, a gente foi para o hospital, fomos mandados para Porto Alegre, lá começou a bateria de exames, que veio o primeiro diagnóstico, que era a AME. O Enzo e a família são aqui da cidade de Novo Hamburgo, vale destacar. E eu quero saber se as primeiras partes do tratamento, se começaram aqui em Novo Hamburgo ou na capital, e se ele é um tratamento que está sendo feito pelo SUS. Isso, a gente ficou internado 6 meses no hospital, o Enzo. Ele começou o tratamento em março, com espinasa. Ele levou 4 doses que são de ataque e agora ele segue tomando 1 dose em cada ano. Uhum. E fisioterapias, outras... Isso, depois a gente começou no hospital, agora ele faz em casa todos os dias fisioterapia respiratória e motora, tem acompanhamento de fono, médico e enfermeiro. Mas a gente não tem home care em casa, é só os profissionais que vão lá. A gente soube desse medicamento através da campanha da Lívia, que ela conseguiu já. A gente decidiu fazer porque é a única alternativa de salvar a vida do Enzo, porque essa doença as crianças têm até os 2 anos de idade, podem morrer até os 2 anos, geralmente. E a gente quer até os 2 também, tem essa corrida contra o tempo para ele fazer a terapia genética. Eu sei que tem uma equipe de voluntários, de titios do Enzo, que estão junto com vocês fazendo diversas ações. Então fala um pouquinho pra gente das ações. Não é só a vaquinha online, né? Tem outras ações que estão sendo feitas. A gente tem camiseta, copo, cuias, pingentes, tudo que é tipo de algum valor que pode ser revertido para a campanha. Uma lojinha de produtos. Isso, a lojinha, brechó, pedágio virtual, pedágio solidário na rua, na sinaleira. A gente está precisando também de muitos voluntários, precisando que os empresários, ou alguém que tenha comércio em Novo Hamburgo, que apoiem a causa do Enzo, para nos ajudar a conseguir esse valor, que a gente tem muito pouco tempo.
É uma corrida contra o tempo, realmente. E fica aqui o pedido a empresários da cidade, a pessoas que querem doar. Gente, qualquer valor faz diferença, ainda mais nesse tempo de pandemia que as coisas estão difíceis para todo mundo, mas aqui a gente tem uma família que está precisando muito desse dinheiro. Então, quem quiser doar, onde que encontra a vaquinha online, o perfil para seguir nas redes sociais e quem quiser ser voluntário da campanha, como faz? Isso, o perfil no Instagram é @ameuenzo e no Facebook é @ameenzogabriel. No Instagram tem lá o link da vaquinha, tem o link do grupo de voluntários para falar com a gente, de comprar as rifas, as cuias, tem praticamente tudo lá. Tem as contas também bancárias lá. E se você quiser falar comigo ou com o pai do Enzo, é só chamar lá no Instagram que a gente passa também o contato. Natália, são 12 milhões de reais e vocês já começaram a campanha tem quanto tempo? Faz alguns meses, desde março desse ano. Só que a gente encontrou algumas dificuldades de achar voluntários. Tem todo o processo que a gente recente tinha descoberto a notícia da AME, vivendo num hospital também. Foi bem difícil, até a gente vir para casa, se adaptar em casa também, que a rotina do Enzo é exaustiva. E daí aí a gente começou a chegar mais e mais voluntários. E daí, agora que a campanha começou a andar realmente, que a gente conseguiu. E é um montante de 12 milhões de reais. E vocês, nesse tempo de campanha que tu me falaste agora, quanto vocês já conseguiram arrecadar entre vaquinha online, pedágios e lojinha do Enzo? A gente passou agora dos 100 mil reais. Dos 100 mil. Então, para vocês entenderem que ainda falta muito, a gente precisa que as pessoas abracem o Enzo, abracem a nossa família. Eu estou fazendo um apelo aqui para vocês que quem quiser ser voluntário, nos procure. Vocês vão ser muito bem-vindos. E a gente precisa muito desse dinheiro para salvar a vida do Enzo. Vamos abraçar o Enzo, então, para que o Enzo possa depois nos abraçar. Reforçando aqui então o Insta da campanha @ameoenzo. Faça sua doação e compartilhe com os amigos para que a gente possa alcançar mais pessoas. Agora a gente acompanha partes da coletiva técnica do Ministério da Saúde que apresentou um balanço de distribuição de equipamentos, insumos e medicamentos para o combate à pandemia do coronavírus no nosso país. E já foram repassados pelo governo federal diretamente a estados e municípios, transferência fundo a fundo, 83,6 bilhões de reais, sendo recursos ordinários, aqueles que normalmente financiam as estruturas do SUS, da Lei Orçamentária Anual, e recursos exclusivamente para o enfrentamento à Covid. O Ministério da Saúde, com seu poder de compra, adquiriu e distribuiu 10.811 ventiladores pulmonares. Conforme o quadro aqui apresentado, foram entregues mediante demanda a todas as unidades da Federação e ao Distrito Federal. Foram atendidos as solicitações de habilitação de 12.698 leitos de UTI, exclusivamente para os pacientes de Covid. Isso equivaleu ao investimento de 1,8 bilhão de reais. Foi pago por diária, por leito, R$ 1.600 para um prazo de 90 dias pagos antecipadamente. Foram atendidos pedidos de 255,4 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual distribuídos a estados e municípios. Então, dentre outros, álcool, avental, máscara N95, touca e sapatilha, luvas, óculos e protetor facial e máscara cirúrgica. O Ministério, ele redimensionou a quantidade de acordo com a capacidade dos nossos laboratórios, a capacidade de realização, a logística neste nosso país de dimensões continentais, a indicação de médico e dessa forma houve um redimensionamento. Além disso, é um material, é um insumo, um produto que está em escassez mundial. A logística para fazer um RT-PCR, ela depende de uma série de fatores. Ela depende do suave, que é aquele cotonete, ela depende do tubo, do reagente, de uma máquina de extração, que são essas que estão sendo contratadas agora para ampliar a capacidade dos laboratórios, até que cheguemos daqui a cerca de
30, 40 dias, há uma capacidade de processar até 115 mil testes dia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu em sua habitual live de quinta-feira o uso da hidroxicloroquina. Também justificou as caminhadas entre aglomerações de apoiadores, como dar o exemplo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também comentou sobre a aprovação de possíveis vacinas contra a Covid-19 registradas pela Anvisa. Eu acho que a prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano está resolvida, se bem que não houve prorrogação. Ele foi criado para ser pago 3 vezes de R$600. Depois nós, por decreto, prorrogamos por mais 2, e daí sentimos que a economia seria a economia do Brasil, né? Tinha que dar mais uma contribuição ainda para que a nossa economia pegasse. Então, via a medida provisória, acertado com todos os líderes, liguei naquele momento para o Rodrigo Maia, liguei para o Davi Alcolumbre também, o presidente da Câmara do Senado. Foi comum acordo, acertamos o valor de R$300 e mandamos então a medida provisória para o Congresso. Se eu não me engano, é o número 1000 essa medida provisória. Então, obviamente, eu gostaria de dar 10 mil por mês, né? 20 mil por mês, sem problema, né? Alguns acham que dá para a gente pagar ad eterno. Auxílio não é uma aposentadoria, é uma ajuda para quem perdeu o emprego. Mais um estudo apareceu aqui, da Universidade de Pisa, Itália, foi publicado numa revista científica, né, Jornal Médico Europeu, dizendo que 30% das mortes, uma vez usando a hidroxicloroquina, poderiam e então eu comecei a falar sobre isso aqui, né? E eu comecei a andar também no meio do povo. Eu tenho que dar exemplo. O exemplo é o contrário do que a imprensa me critica, né? Tá no meio do povo sem máscara. Poxa, eu sou um general, tá? E como general tem que estar no meio do povo, no meio de soldados. Estava no meio deles. E eu sempre falei que isso aqui, as medidas de fica em casa para achatar a curva, não quer dizer que você não vai pegar. O objetivo era que você pegasse mais tarde, ao longo do determinado tempo, para que os hospitais se aparelhassem com leitos, UTIs e com respiradores. Então ali exigiam a comprovação científica da hidroxicloroquina. Sei que não tem. Mas, hoje em dia, muita gente apoia que a vacina seja aplicada até de forma coercitiva. Na lei não está escrito isso, na lei que existe, está em vigor aí. Tá certo? A lei diz que poderão ser adotadas, está aí me diz, poderão. Está dizendo que será tomada tal medida. Afinal de contas, né, nós não podemos ser irresponsáveis, uma vacina que ainda não tem comprovação científica, né, tem comprovação nos seus países, nesses outros países, né, mas não tem aqui no Brasil. Nós temos que ver, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar para dentro do corpo de uma pessoa uma vacina. Quando eu falei, né, ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Tá certo? Ninguém pode obrigar. E detalhe, então. Uma pequena correção: vacinas que depois que chegarem ao Brasil serão registradas pela Anvisa. Ainda não existe nenhuma vacina registrada pela Anvisa, tampouco existe vacina para a Covid-19 no país. Em mais uma série de vídeos explicativos sobre a reforma RS, o governador do estado, Eduardo Leite, esclarece se, sem a reforma, o estado poderá aderir ao regime de recuperação fiscal. Temos uma liminar que permite ao Estado do Rio Grande do Sul não pagar a dívida com a União. Essa liminar ela é embasada na perspectiva de o governo do Estado do Rio Grande do Sul vir a assinar o regime de recuperação fiscal. E no regime de recuperação fiscal, a gente precisa provar para o Ministério da Economia que a conta fecha, que as nossas receitas e as nossas despesas, com todas as ações que nós estamos empreendendo, vão fechar. E aí a gente assina o regime de recuperação fiscal. Se nós perdermos 2 bilhões de reais por ano, não vai ter como fazer essa conta fechar. A Metsul Meteorologia alerta para um episódio de chuva volumosa em parte do estado a partir de amanhã, de sábado. Será uma sequência de dias de instabilidade que deverá perdurar ao menos até a metade da próxima semana. A chuva com altos volumes não vai cair em todo o estado não, como a gente pode ver no mapa. Os maiores volumes devem se dar no centro-oeste e no nordeste do Rio Grande do Sul. A chuva muitas vezes virá com pancadas localmente fortes a torrenciais com altos volumes em
em curto período. A Metsul adverte que, pela alimentação de ar quente ao norte, no ramo frontal, nuvens carregadas tendem a se formar ao longo da frente com alto riscos de temporais, de raios e granizo isolado de vários tamanhos, acompanhados de chuva. O domingo, segundo os dados, pode ser um dia de mais intensa instabilidade com maior potenciais de temporais em todo o nosso estado. E todos os dias, a Fundação de Saúde aqui de Novo Hamburgo divulga um relatório das internações do Centro de Triagem. Centro de triagem esse que atende exclusivamente moradores aqui da cidade. Os dados são computados da 0 hora até a meia-noite do dia anterior. E a sua divulgação ocorre diariamente às 9 horas da manhã. O Centro de Triagem de Novo Hamburgo tem, então, 22 pessoas internadas por internações clínicas, 2 pessoas internadas por cuidados intensivos e 16 na UTI, totalizando 40 pessoas internadas por Covid-19 aqui no município de Novo Hamburgo. Vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta do nosso intervalo, a gente volta falando dos prefeitos da região, que no dia de ontem postaram vários TBTs, os Tomorrow Backs Thursday. Todos os prefeitos da região participaram, então agora a gente vai fazer uma viagem pelos TBTs e recordar o que eles recordaram. A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, postou um TBT das ruas entre conversas com pessoas para buscar e trocar ideias. Ela escreveu que foi assim que pôde conhecer as necessidades e as demandas dos hamburguenses para que a sua gestão resolvesse os problemas de décadas da nossa cidade. Essa foto foi uma das oportunidades no ano passado de quando não tínhamos a pandemia da Covid-19. Jari Vanazzi, de São Leopoldo, fez um TBT culinário e um TBT nem por isso menos significativo. Ele escreveu que cozinhar para a sua família é mais do que um simples ato de alimentar ou servir à mesa. É transferência de afeto, dedicação, distração e também, né? O seu filho Camilo é chefe de cozinha, esse aí que a gente está vendo na imagem. Trabalha com sofisticação de alimentos. Ele disse também que, como gringo raiz, gosta mesmo é de bater uma polenta. E assim os Vanazes vão levando o gosto pelas panelas de geração em geração. Já em Campo Bom, o prefeito da cidade, Luciano Ortiz, escreveu que
Essa imagem aí que você está vendo vale um TBT. Além de representar a alegria das crianças, provoca aquela saudade de poder tocar, abraçar, reunir os amigos, cantar e estar próximo das pessoas que se ama. Relatou também que sempre gostou de toque, abraço, de festa, do cumprimento gaúcho e, assim como todos, está com saudade de tudo isso. Mas reforçou que agora não dá e que temos nos colocar no lugar dos outros e tomar cuidados, apostando que tudo passará e voltará como antes brevemente. Já em Sapiranga, a prefeita Corinha Molin postou um TBT da Semana da Pátria. Setembro iniciou e com ele a Semana da Pátria. Esse ano a comemoração está diferente devido à pandemia do coronavírus. Ela relembrou momentos especiais e que dão energia a estudantes na área cívica, que possam seguir, então, nos próximos anos, assim como foi na hora cívica do ano de 2019. Em Estância Velha, a prefeita da cidade, Ivete Grade, também relembrou a Semana da Pátria e escreveu que esse ano a Semana da Pátria está diferente, mas que ficam as lembranças de anos anteriores e a ansiedade para que tudo isso passe. E diariamente, 75 funcionários, divididos em 2 turnos, produzem toda a alimentação lá do Hospital Centenário. Do café da manhã à ceia, são cerca de 900 refeições para os pacientes, funcionários e para os moradores do Lar São Francisco. Quem passa em frente ao Departamento de Nutrição não imagina o tamanho da linha de produção guardada por trás da porta, mas sente o cheiro de longe. A esses funcionários, o hospital prestou uma homenagem nas redes sociais. Em tempos de pandemia, onde todo cuidado é pouco para preservar a vida do paciente, os funcionários da nutrição têm um trabalho muito importante. Todo o alimento é preparado e embalado cumprindo os protocolos, tanto para pacientes quanto para quem trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus. Ainda falando de São Leopoldo, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal pelo crime de estelionato. Eles foram presos na BR-116, em São Leopoldo, aqui na nossa cidade vizinha, após aplicarem o golpe do bilhete premiado em uma idosa lá em Porto Alegre. Após receberem informações da Polícia Federal sobre um Fiesta que estava sendo utilizado por estelionatários, agentes da PRF abordaram um veículo que se deslocava na BR-116. O condutor, de 35 anos, e a passageira, de 38 anos, vinham de Porto Alegre, onde tiraram R$5.000 de uma idosa de 65 anos com o golpe do bilhete premiado. O casal lá de Passo Fundo já tem inúmeras ocorrências de estelionato, agindo em muitas cidades do estado. Eles foram conduzidos e presos e agora estão respondendo judicialmente pelos crimes. E o impacto da pandemia no contexto escolar, da educação ao ensino médio. Esse foi o tema com o secretário de Educação, Faisal Caram, e autoridades da área da educação da cidade de Canoas. Falta um termo de colaboração entre estados e municípios para terem metas de crescimento anual, para terem compartilhamento de recursos entre Estado e município. Então, eu acho que essa pandemia ela trouxe um momento de reflexão junto com o novo Fundeb. Nós teremos mais recursos, mas também teremos mais compromisso de investirmos da melhor maneira possível os recursos que os municípios e os estados terão ao longo dos próximos anos, com qualidade em educação, qualidade, inclusive, salarial dos nossos educadores. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. Só teremos melhores professores se tivermos o compartilhamento da questão financeira, da formação e do professor querer ser melhor do que é. Então, os avanços que nós temos tido na educação no Estado do Rio Grande do Sul nos últimos meses, eles provêm do esforço do educador lá na ponta na escola. Mas ele terá que ser um esforço redobrado para continuar trabalhando de forma presencial e de forma remota. Eu acho que esse é o grande ganho que nós temos. Teremos grandes desafios pela frente, grandes investimentos em educação, sem dúvida nenhuma, mas também teremos um compromisso ainda maior com a educação, é de investirmos bem o recurso e termos algo que ninguém gosta. Cobrança e fiscalização, desde a efetividade do aluno, da presença do aluno, do compartilhamento das famílias, no dia a dia desse aluno e na educação desse aluno.
quase irreconhecíveis em função dos equipamentos de proteção individuais, o pessoal que trabalha na linha de frente no combate à Covid-19 no Hospital de Sapiranga criou um jeitinho acolhedor e humanizado através de crachás com fotos dos profissionais sorrindo, na qual os pacientes podem conhecer os rostos e sorrisos daqueles que os cuidam diariamente. E balões coloridos e velas acesas. Isso porque o paciente Bertilo Coqueiros do Sul, que se recupera da Covid-19, completou 81 anos de idade. A equipe do Hospital São Vicente de Paula, lá de Passo Fundo, uma das cidades do nosso estado que mais registra casos por Covid-19, se mobilizou na troca de um plantão e outro com balões, um cupcake e vela para cantar parabéns e festejar a chegada de mais um ano de vida do paciente que neste momento já se encontra com alta hospitalar. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Turminha tudo reunida pro senhor aqui, viu? E a gente aí, todo mundo, né? Gente boa, né? Estão me cuidando bem, né? Isso aqui, eu queria mesmo, né? É uma grande coisa, né? Estou aí ainda, né? Tranquilo, que posso viver mais uns anos, né? Por enquanto não quero ir para casa. Nem quero. Tá bom, por enquanto tá bom, né, seu Bertinho? Até dia 1º, por aí. Isso aí, seu Bertinho. Isso aí. Parabéns, Muito obrigado. Que isso, Bertinho. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Um excelente final de semana e feriado. Segunda-feira é feriado, então um excelente final de semana e feriado em casa. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje. A gente se encontra terça-feira. Até lá!